Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem. Pessoal, e aí, vocês gostaram da história de ontem? Eu vi que muita gente não assistiu, né? É uma pena, porque é uma história muito boa. Quem sabe vocês voltam a assistir. Aqueles que não assistiram, assiste. É uma história muito boa, tá bom? E hoje eu estou voltando com outra história muito boa, verídica e, e eu espero que vocês compreendam, que vocês é assim, gente. Muita gente eu acho que não está acreditando em Deus, né? É só vocês assistindo os relatos aí e ver que Deus existe realmente. Ele faz milagre, sim. Aqueles que têm fé, ele faz milagre, né? Porque Deus é único. Mas eu não vou ficar tocando nessa história, não, né? O... Então eu vou continuar com a outra história, tá? Do Assombrados. E, e o nome do título é Meu Milagre e a Batalha contra o Câncer, tá? Então a gente vai ver juntos aí a história. É uma história muito, muito boa, né? Boa assim, entre aspas, é bom e ruim. Ruim e bom. Vocês tiram as conclusões aí de vocês e deixam aí nos comentários também, tá? Então nós vamos iniciar a história aí, que realmente é uma história muito boa, né? Então eu acho que tem que entender, né? Então chega de blá 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 e vamos Já assistir, fui lá dar uma forradinha no ok? estômago, comi lá uma pizzinha. Vamos lá. Vamos lá. Ai, tomara que esse seja bom, né? Porque falou milagre, tal. Meu milagre e a batalha contra o câncer. Vamos lá. Olá, assombrados. Sou mulher, tenho 24 anos e o relato que irei relatar aqui aconteceu comigo. Vou começar a explicar desde o começo, para bom entendimento. Enfim, vamos ao relato. Em junho de 2015, meu namorado, que vou chamar de Yuri, ficou doente. Eu estava passando as férias na faculdade, as férias da faculdade na casa dele, já que morávamos em estados diferentes. Ele tem 1,83 m de altura e estava pesando por volta de uns 88 quilos. Então ele começou a sentir dores fortes no ombro esquerdo. Fomos em um hospital da cidade dele e, como ele também sentia dores fortes na virilha, o médico acabou pensando que se trataria do rim e a dor no ombro poderia ser tendinite. Então a minha sogra, preocupada, foi até uma clínica e ele fez o exame para ver se eram cálculos renais. E adivinha? Os rins estavam perfeitos. As dores persistiam. Aí ele começou a fazer fisioterapia para ver se iria melhorar o ombro. Então voltamos para a casa dele e por volta da meia-noite ele se levantou, sentou no sofá da sala e assim que me virei para abraçá-lo, notei que ele não estava na cama. Fui até a sala e ele gemia muito de dor e disse para mim que a dor dele era tão grande que ele estava até sem sono. Sabe, Ana, foi tão ruim para mim ver ele sentindo dores e eu não poder fazer nada. Perguntei a ele se ele queria que eu ficasse com ele na sala e ele disse que não, que era para eu ir dormir. Dei um beijo nele e voltei a deitar. Porém, eu não consegui dormir, pois eu achava injusto eu dormindo bem bonita e ele sofrendo de dor. Então me sentei na cama e fiquei mexendo no celular esperando ele voltar. 3 horas da manhã ele voltou e se deitou. Assim que se cobriu, pensa no calor que ficou. Ele já era quente, mas parecia que ele estava pegando fogo. Quando coloquei a mão na testa dele para ver se era febre, ele estava muito quente mesmo. Me levantei, fui até a cozinha, peguei o termômetro que ficava sobre a mesa, coloquei nele e ele estava com 39 graus de febre. Eu não sabia o que fazer, só sei que peguei uma dipirona, dei para ele beber. Ele tomou e a febre diminuiu. No outro dia, fomos para um hospital da cidade vizinha. O médico achou que as dores dele
O médico achou que as dores dele deveriam ser infecção urinária. Voltou, tomou remédio de infecção por 1 semana e a dor, ao invés de diminuir, só aumentava. Então fomos para outro hospital em outra cidade vizinha e o médico disse que ele havia pego uma DST de mim. Eu fiquei indignada, pois eu só tinha relações com ele. Como que poderia ser uma DST? Então ele fez o exame e não era. Então já se passavam 2 semanas que ele sentia dor, a tal da tendinite. Cada sessão de físio só aumentava o inchaço no ombro. Até que um tio dele tinha uma amiga enfermeira que trabalhava em um hospital de Copacabana. E fomos até lá. Chegamos 8 horas da manhã e ele foi atendido somente às 5 da tarde. Então contamos tudo aos médicos e ele ficou internado nesse hospital. Doeu meu dele, aumentou uma cozinha no quarto dele. Então, para ir conversar com o Iago, irmão dele, teria que dar a volta. Então, naquele dia, eu, deitada na cama do Yuri, vendo TV, quando vi que o pai dele havia passado e ido direto pro lado do Iago. Travou? Ih, abriu, ó. Tá passando aqui pra mim. Agora abriu Audacity. Então, quando vi que o pai dele havia passado e ido direto pro lado do Iago, pausei o que eu estava assistindo para escutar a conversa dos dois, já que ele nunca chegava do serviço para lá. Então escutei o Iago chorar de dar um soco pessoal, na mesa. A história é Ana, o meu coração bateu boa. muito rápido naquele momento. Parecia que ia explodir. Fui até a cozinha e falei com a mãe dele, que o Iago e o pai dele estavam escondendo alguma coisa de duas, porque o Iago estava chorando. Ela regalou os olhos e fomos até eles. Então o pai dele disse que não ia contar pra gente ainda, que ia contar só no outro dia, e pediu pra mãe do Yuri se sentar. Então, com um tom de tristeza, ele disse que o Yuri estava com câncer. Ana, o meu coração parou. Eu olhando pro meu sogro, mas tudo mudo. Ele falava, mas tudo ficou mudo. E a única coisa que eu ouvia era somente o meu coração batendo desesperado. Voltei pro quarto dele e chorei tanto, Ana, que eu só gritava. Eu perguntava pra Deus por que ele ia fazer o Yuri sofrer tanto, se ele era um homem tão bom. Ele nunca fumou, nunca bebeu. Eu só sabia chorar. E eu pensando, nossa, ele tá sozinho no hospital. Como que ele deve estar se sentindo? Então meu sogro entrou no quarto e disse que amanhã iríamos todos pro hospital, mas que não era para eu chorar na frente dele. No outro dia, indo pro hospital, o carro foi em um completo silêncio. Chegamos no hospital e meu coração começou a bater rápido. Entrei no quarto e ele estava lá, deitadinho, com um sorriso tão cativante, e eu lá com cara de bunda, nariz todo vermelho de tanto chorar. Ele se sentou na cama e me abraçou. Conversamos, perguntei como ele estava, ele disse que os remédios estavam aliviando a dor. E assim que ficamos só nós dois no quarto, ele se virou e disse: "Você estava chorando, né?" Ana, meus olhos encheram de lágrimas e mal olhei para a cara dele. Eu fiz tanta força para não chorar. Então ele segurou meu queixo, levantou meu rosto, limpou minhas lágrimas. E naquele mesmo dia ele foi transferido para outro hospital, já que naquele não tinha máquina de tomografia. No outro hospital já podia ficar acompanhante, então eu revezava com a mãe dele. Um dia, na minha vez de acompanhá-lo, ele olhou para mim e disse: "Amor, vamos orar?" Ana, eu fiquei emocionada por ele ter me pedido para orar, já que ele nunca havia pedido. Enquanto eu orava, eu já fazia aquele beiço para não chorar, segurando o choro. Então ele se deitou e dormiu. Como minhas férias já estavam acabando, perguntei para ele se ele queria que eu trancasse a faculdade e viesse ficar com ele. Ele disse que não queria, pois faculdade é importante. Ó a diferença da pessoa, né? Enquanto uns estão lá, se você não sair da faculdade, ficar comigo.
né? A diferença de o que é amor e o que não é, né? E ele falou que não, claro que não, que a faculdade é importante. Naquele momento, só ele era importante. Voltei para casa, continuei conversando com ele e em dezembro voltei a ficar as férias lá. Eu só sabia pensar nele. Verdade. Acabei abandonando a Ó a diferença academia, mesmo. jiu-jitsu, parei de cuidar de mim para cuidar dele. No dia que fui ficar com ele, acabei meio que cochilando na cadeira. E assim que eu acordei, ele disse para mim que os doutores tinham passado no quarto e disseram que ele estava melhorando e que teria alta em breve. Eu fiquei tão feliz que quando contei para minha sogra, ela pediu para que eu fosse conversar com algum médico para ter certeza quando ele teria alta. Fui até a enfermaria do hospital e perguntei para a enfermeira onde estava o tal médico. Ela, assustada, me disse que era domingo e que só havia um único doutor de plantão, mas que ele não foi nos quartos visitar os pacientes. Sem entender nada, voltei até o quarto e o mesmo me confirmou que eram 4 médicos. Então, eu já pensei que poderia ser fantasmas. Até que no outro dia, uma prima dele veio visitar e fazer uma oração, agradecendo a Deus por ele estar firme e forte. Ela é muito evangélica. Naquele momento, enquanto eu a escutava orando, aquela oração bateu lá no meu coração e eu saí correndo para chorar. Chorei de felicidade, pois Deus o tinha tirado daquele sofrimento. No outro dia, ele teve alta e voltamos para a casa dele. Estava tudo bem, mas ele tinha que continuar indo para o hospital tirar sangue. Lembro bem que era uma quarta-feira. Eu fiquei sozinha na casa, tomando banho de piscina, esperando o meu gatinho voltar do hospital. Olhei para o celular e era 2h59 da tarde. Quando escutei uma batida forte no portão e pensei, deve ser eles. Quando fui abrir, era uma senhorinha, branquinha, dos olhos azuis, com um vestido azul de bolinhas brancas. E era meio brava. E ela me perguntou, Yuri tá aí? E eu respondi que não. Então ela disse que voltaria outra hora. Dei de ombros e voltei para a piscina. No outro dia, ele foi no mercado com a mãe dele. E novamente eu fiquei sozinha. E de novo, no mesmo horário, 2h59. Aquela mesma batida no portão. Eu sabia que era esse horário, pois assim que escutei a batida, eu olhei para o relógio, achando que fossem eles. E pensei, nossa, eles foram rápido. Quando abro o portão e dou de cara com a mesma senhorinha, usando a mesma roupa. Então ela perguntou novamente se o Yuri estava lá. E eu respondi que não. E a senhorinha olhou brava e com uma voz zangada disse, olha, dê um recado pro Yuri. Diga a ele que ele será curado ainda esse ano e em breve. Eu disse que falaria, então coisa de 1 minuto eu corri pra dentro, peguei minha carteira e ia pegar carona na caminhada com a tal senhorinha até o hortifruti. Ana, não passou 1 minuto quando a velhinha tinha sumido. Eu estranhei, eu fiz o sinal da cruz pensando, ai, pra uma velhinha ela até que anda rápido, hein? Comprei as bananas, voltei pra casa dele e vi que eles já haviam chegado quando contei o que aconteceu para a mãe dele. Ela, escutando, se arrepiou toda e correu pegar o álbum de fotos. E me mostrando uma foto, perguntou se era aquela senhora. Ana, a mesma mulher que bateu no portão era a mesma que estava na foto. O mesmo vestido, do mesmo jeito. Eu olhei para minha sogra e perguntei se era alguma visita. Quando ela me olha e diz, essa é a minha avó que morreu há 9 anos atrás. As minhas pernas até amoleceram. Eu tinha falado com um fantasma. Voltei para casa, pois as férias haviam acabado. Fui embora de coração partido. Subi no ônibus e da janela ouvi acenando, dando tchau para mim. A minha vontade era de ficar e chorei tanto, pois a despedida me doía muito. Passaram-se 2 meses e em março de 2016 recebemos a notícia de que o câncer havia ido embora. Já que estávamos namorando há muito tempo, resolvemos ter um filho.
mesmo morando longe um do outro. Então ele fez espermograma e adivinha? Ausência de esperma. Ele com a câmera ligada pra mim. Com a câmera? Ah, tá, é porque tava de longe, né? Eles estavam falando por câmera. Ele com a câmera ligada pra mim chorou muito. Disse que eu não iria o querer mais, pois era o meu sonho ser mãe. Então eu disse pra ele que eu tava com ele porque eu o amava, não só pra ter um filho. E que às vezes a quimioterapia que causava isso. E que quando toda a quimio fosse embora, talvez voltaria ao normal. E mesmo que se não voltasse, a gente poderia adotar. Então ele se acalmou. E desde o dia que ele foi diagnosticado com câncer, eu só sabia pensar nele, mesmo distante. Meu pensamento era só nele. Fui visitá-lo nas férias de julho, namoramos bastante, as férias acabaram e voltei embora. Quando descobri que eu estava grávida! Eu queria contar a ele pessoalmente, entregando uma caixinha com sapatinhos dentro, fazer uma surpresa. Até que um dia eu senti uma dor muito forte no meu estômago. No começo não me importei tanto, pois achei que fosse sintoma da gravidez. Então eu fiquei umas 2 semanas sentindo a dor. Até que um dia a dor foi tanta que eu fui para o hospital. O médico havia pedido uma tomografia e um raio-x de perfil. Fiz. E quando o resultado saiu, o médico fez uma cara de que algo não estava bem. Sem entender, perguntei o que acontecia. Quando o médico se virou e disse que eu estava com um câncer que estava no meu estômago. Cara! Eu chorei tanto. Como eu poderia passar por tudo isso novamente? Fiz uma biópsia e quando recebi o resultado, o câncer estava avançado, pois eu havia descoberto tarde. Nossa. Ana, eu passava a só me preocupar com o Yuri e não estava percebendo que eu não sentia fome e que eu estava emagrecendo também. Contei ao médico que estava grávida e optei por não fazer a quimioterapia para não prejudicar o bebê. O médico me disse que eu poderia perder o bebê e me cuidar, e que me curando eu iria ter vários outros bebês. Brava, eu falei que eu não queria perder o bebê, pois já havia sido difícil ter ficado grávida. E também corri o risco de perder o bebê e de morrer também. E não deixar uma pessoinha com o meu sangue no mundo, afinal eu sou filha única e teria que deixar uma parte de mim para os meus pais não ficarem sozinhos. Fui visitar o Yuri, o abracei, ainda não estava aparecendo a minha barriga, mas eu ia contar a ele sobre a gravidez e também sobre o meu câncer. Sentei no sofá, chamei a todos e assim que vieram eu disse: eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Meu Deus, bota boa e bota ruim nisso. Qual querem saber primeiro? E o Yuri, curioso, quis saber a boa. Então entreguei a caixinha com o sapato e ele virou a chorar de felicidade. Beijou minha barriga e todos estavam felizes, pois era o primeiro neto e sobrinho. Quando em meio a tanta felicidade, o Yuri perguntou qual era ruim. E eu pensei bem e resolvi não contar. Então disse que não era nada. No outro dia de manhã, fui até a cozinha e falei para os pais dele que eu estava com câncer. Preocupados, perguntaram se eu já estava me cuidando. Foi então que contei que não ia fazer a químio por conta da gravidez. E eles ficaram preocupados, mas respeitaram a minha decisão. Eu estava com tanto medo. Com 8 meses... já passou o tempo. Então, com 8 meses, descobri que teríamos gêmeos. E ainda mais gêmeos bivitelinos. Diferentes, cada um numa bolsa. Estava esperando um casal. A felicidade foi tanta que até me esqueci do câncer. No dia do nascimento, o Yuri estava segurando a minha mão quando vi aqueles bebês perfeitos, chorando muito. Foi um momento maravilhoso na minha vida.
Eles eram lindos e, por coincidência, o Pedro era igual o Yuri, igualzinho. Nasceu nasceu com um pouquinho cabelo. E já a Penélope, são nomes fictícios, tá? E já a Penélope nasceu cabeluda como eu. Chorei de emoção, pois a minha filha cresceria como um xerox meu e todos iriam se lembrar de mim quando eu partisse. No dia seguinte, acabei tendo febre alta que subiu para 40 graus e os médicos vieram me atender. Tive que ficar mais do que deveria no hospital. Fui transferida para outro quarto. Um quarto onde tinha outra moça com o mesmo câncer que eu tinha, mas ela fazia a quimioterapia. Quando uma enfermeira entra no quarto e diz que o doutor iria me visitar. O doutor veio com um papel na mão e me disse que o meu câncer já era terminal. Meu mundo caiu. Pensei, eu não vou ver os meus bebês andar, falar pela primeira vez, não os verei crescer. Tudo por culpa desse maldito câncer. Yuri, estranhando por eu estar no hospital mais do que deveria, perguntou ao doutor o que estava acontecendo. Yuri entrou no meu quarto com uma cara de decepcionado, me perguntando por que eu não tinha contado que eu estava com câncer. E eu respondi que eu não queria que ele se preocupasse, já que ele lutou pela vida dele por quase 1 ano. Ele chorou tanto, e eu não resisti e chorei muito também. Ele me disse que não iria conseguir viver sem mim. Eu já tinha aceitado o fato de que eu ia morrer, pois afinal o médico havia dito que eu só tinha 3 meses de vida. Então, 3 dias depois, eu entrei em coma. Enquanto eu estive em coma, eu senti a minha alma sair do corpo. Vaguei pelo hospital inteiro. Eu sabia que estava em coma, pois eu me via na sala cheia de aparelhos. Então pensei que eu não iria mais acordar. Fui até a maternidade, dei uma olhada nos meus bebês e chorei, Ana. Chorei tanto. Eu queria tanto ter filhos, cuidar, mimar, e eu não poderia fazer isso por causa de um maldito tumor que iria tirar a minha vida. Quando estava voltando para o quarto para me ver em coma, vi uma mulher parada do meu lado. Era minha avó. Me olhou e sorriu, e surpresa eu perguntei: vó? É a senhora mesmo? Ainda sorrindo, ela me disse: pequena, você está tão linda. Deus pediu para te avisar que a sua hora ainda não chegou. Na verdade, você mal começou a sua vida ainda. Pare de mandar esses relatos. Ai, não sei se eu prefiro sentir raiva daqueles ruins ou chorar com os bons. Ai. Deus é Deus. Vamos lá. Deus é único, gente. Deus é Na verdade, maravilhoso. você mal começou a sua vida. Tenha paz no seu coração. É pra Que o emocionar bom de mesmo, Jesus né, irá pessoal? cuidar de você. Tá acabando, gente. Aguenta aí. Ana, minha avó era católica fervorosa e eu sabia que as chances dela virar uma santa era grande. Então a avó já era falecida, né? Antes de sumir, ela me disse que sempre estaria comigo e que ela seria o meu anjo da guarda. Eu voltei pro meu corpo, mas não conseguia me mover. Mas eu escutava os médicos dizerem que eu não iria sobreviver. Quando, forçando muito, eu abri os olhos e a minha mãe chorando, dizendo que eu estava acordada e que era um milagre. A minha mãe me disse que fiquei em coma por 1 semana. Ana, eu achava que eu estava em coma por algumas horas. E não, foi por 1 semana. A moça que estava do meu lado, infelizmente, acabou morrendo. E um médico entrou no quarto para me ver. E como ele era novo, ele perguntou: seu nome é fulana de tal? E eu respondi que não era. Nossa. Então ele me olhou, voltou para a sala dele e voltou meia hora depois, dizendo que as enfermeiras haviam trocado os meus papéis, confundindo assim com a moça que estava do meu lado, que também tinha o mesmo nome que eu. Ah lá, Jorge do Batuque! Ah lá!
E ela sim estava com câncer terminal. O meu câncer estava no estágio 3. O meu câncer estava no estágio 3. Mesmo havendo somente 20% de chance de sobreviver, eu comecei a quimioterapia. Ah, ela também tinha Caramba. câncer, mas o que estava terminal mesmo era o da moça do lado. Ana, hoje sou curada do câncer e vivi um milagre. Meus bebês estão com 1 aninho. O Pedro é idêntico ao Yuri e a Penélope é o meu clone. Quando descobri que o câncer havia ido embora, eu sonhei com a minha avó, que sorria e dizia que ela sempre ia cuidar de mim. Ana, eu conto esse relato chorando. E nós também ouvimos chorando. Sei que não tem muita coisa sobrenatural, como não? Não tem coisa ruim, né? Mas foi uma coisa que aconteceu comigo. E milagres acontecem. Basta ter fé. Um beijo, um beijo. Ai, ai. Com certeza. Matheus tá indo no banheiro, acho que pra lavar a cara também. Ai, ai. Gente. A gente fala, ufa, foi exame trocado. Coitada da outra moça, né? Mas Coitada. que situação? Cara, primeiro o namorado, o marido, passa pelo câncer e é curado também. Por médicos que não estão ali. E a avó dele, também falecida, vem falar. Aí, não pode ter filho. Ah, são 3 milagres. O cara é curado do câncer, não pode ter filho. Aí ela engravida. Aí são gêmeos ainda. Aí ela tem câncer. Ela é curada também. Cara, tipo, num período de pouquíssimos anos, foram 3 milagres, assim, pá. Isso é abençoado, hein? Pronto. Acabou. E aí, pessoal? O que vocês acharam da história? É um milagre ou não é? Né? Como ela falou, né? O namorado tinha câncer, foi curado. Ela ficou com câncer, foi curada. As crianças estão aí, 1 aninho, graças a Deus, né? Deu tudo certo e é assim mesmo, né, gente? A gente precisa confiar mais em Deus, né? Então é isso aí, pessoal. Eu vou parando por aqui. Espero que vocês gostem desse relato aí. Eu acho muito importante. Acredito que vocês também vão achar muito importante, né? Gente, esses cachorros é demais. Eu me perdoa, mas eu não vou parar não. Então, se vocês gostaram desse relato, deixa aí um joinha. Não esquece do joinha. E quem não se inscreveu, se inscrevam no meu canal e deixa aí nos comentários aí embaixo também se vocês gostaram desse relato. É muito bom saber, é muito bom também a gente ouvir um pouco dessas histórias, né? Pra gente ver também que tem muitos acontecimentos por aí que a gente não sabe, né, pessoal? Então tá, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês, viu? Tchau, tchau. Até breve. Bye, bye.